Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão do Enem, Enem 2015, primeira aplicação, uma questão que fala de equilíbrio de corpo extenso, tá? Equilíbrio de corpo extenso. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular, que é isso aqui, e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. 5 kg de arroz, um ponto de apoio e a barra, tá? Bom, para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes. Então, ele dividiu aqui 8 partes iguais. E, em seguida, apoiaram-na sobre a base triangular, com um saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Então eles fizeram assim, pessoal, eles penduraram lá. Aí eles foram, chega essa barra um pouco para frente, chega essa barra um pouco para trás. Aí eles foram testando até que chegaram em um ponto que isso ficou equilibrado aqui. Isso ficou em equilíbrio ali. Então, isso não é um equilíbrio de um corpo pontiforme, isso é um equilíbrio de um corpo extenso, tá? Beleza. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? Legal, olha só. Repara uma coisa. Você tem aqui essas partes iguais, ele não falou quantos centímetros, não falou nada disso, só falou que essas partes são iguais. Então, observa assim, ó. Daqui para cá, você tem 5 pedaços. Então, eu chamei de 5D. Daqui para lá, você tem 3 pedaços. Eu chamei de 3D. Tá? Feito isso, eu botei o peso da barra. Se a barra é homogênea nesse formato retangular, o peso dela é sempre representado no meio dela. Tá? Então, peso da barra é sempre a barra homogênea, nesse formato retangular, o peso é representado no meio dela. Aí, pessoal, repara uma coisa, se é no meio dela, você vai ter 1, 2, 3, 4 para um lado, 1, 2, 3, 4 para o outro, e o peso está aqui. Qual é a distância entre o peso da barra e o ponto de apoio? Tá? Essa distância aqui vai ser exatamente um Dzinho, tá bom? Então, repara, você tem na ponta da barra o peso do saco de arroz, peso A, que eu chamei. Aqui no meio, o peso da barra, que eu chamei de PB, tá? Legal. E aí, essa distância do peso ao ponto de apoio é D. Lógico que eu teria também a força normal aqui para cima, tá? A força normal no ponto de apoio vertical para cima. Só que, o que nós vamos ter que fazer? Para conseguir fazer o equilíbrio disso, eu vou falar que a somatória dos momentos é igual a zero. Aí observa, momento é a força vezes a distância dessa força até o ponto de apoio. No caso, o vetor normal ele não vai entrar na conta porque a distância dele para o ponto de apoio é zero. Então, eu não vou precisar nem desenhar o vetor normal nesse caso. Beleza? Então, olha só. Toda questão dessa, tendo ou não tendo movimento, a gente adota um possível sentido de giro. Então, eu adotei o sentido de giro horário. Ah, professor, por que você adota um possível sentido de giro? Para a gente poder distinguir matematicamente qual a força que está no sentido do giro e qual a força que estaria no sentido oposto ao giro. Então, por exemplo, a força PB, ela está no sentido de giro. A força PA, o giro aqui seria para cima e a força PA está para baixo.
Então, isso é importante para que eu possa distinguir um momento que está ajudando com outro que está atrapalhando. Quer dizer, um momento que vai ser positivo e outro momento que vai ser classificado como negativo. Então, observa, ó, vai ficar assim, ó, menos PA vezes 3D. Isto é, força vezes a distância ao ponto de giro. Menos, porque está no sentido oposto. Beleza, mais PB vezes D. PB vezes D. Se eu fizer isso, é óbvio que esse D vai acabar cortando e eu vou descobrir que o peso de B, o peso da barra, são 3 PAs. O peso da barra são 3 PAs. Já que o peso de A, que é quem é o peso de arroz? Ele falou que a massa de arroz é 5 quilos, tá? Repara que eu não preciso nem de achar o peso. Não preciso nem achar o peso. Sabe por quê, pessoal? Porque se o peso de B são 3 vezes o peso de A, isso quer dizer que a massa de B são 3 vezes a massa de A, porque a aceleração da gravidade é a mesma. Certo? Então, a massa de B é 3 vezes a massa de A. 3 vezes 5, tá? 3 vezes 5, 15. Com isso, você vai ter a resposta aí como alternativa letra E, alternativa correta. Beleza, gente? Olha só, é importante nessas questões de equilíbrio de corpo extenso fazer o desenho, determinar quem é o ponto de giro, botar quais são as forças que estão atuando na barra, direitinho. Tem umas que a gente consegue até fazer de cabeça, mas assim, quando a gente está começando, quando tem uma certa dificuldade, é importante que você siga um procedimento de resolução. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.